seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Start Fast Planejamento. E hoje a nossa conversa será sobre reprogramação financeira e a transformação que ela causa nas pessoas e também nas empresas. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que é o Márcio Araújo. Ele é aqui da cidade vizinha de Assis Chateaubriand, já está aqui, chegando. É um grande amigo também, né, de longa data aí do meu esposo, e ele aceitou esse convite tão carinhoso nosso de vir aqui falar sobre o conhecimento dele nessa área. E a gente vai recebendo um especialista em finanças e vem falar sobre a questão dessa reprogramação. E vamos recebendo então os nossos ouvintes aqui ao vivo. Oi, Márcio, tudo bem? Oi, Karina, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tudo jóia, e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o seu sim, tão prontamente aí aceitou o convite de vir falar sobre sua experiência, sobre esse tema tão importante, né, que você abrange nas suas palestras, aí na sua área de trabalho. E muito obrigada, quero já te agradecer, tá? Eu vou fazer os convites aqui, Márcio, para minha galera aqui da Start Fest, e vou pedir que nesse tempo você se apresente para o meu público, então. Então, Karina, primeiramente, assim, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês aí, falar um pouquinho dessa questão tão importante, que é a virada na vida das pessoas, a partir do momento que nós entendemos o fluxo do dinheiro e quanto o dinheiro é impactante nas nossas vidas. Porque a gente leva de uma forma pejorativa o dinheiro, a gente trata o dinheiro de uma forma que ele não merece. Então, esse bate-papo aqui é para quebrar algumas crenças, né? Muitas pessoas não gostam de trabalhar com crença limitante, mas eu particularmente, eu gosto de trabalhar a questão das crenças que nós carregamos, que são as coisas que nós acumulamos ao longo da vida, que interferem diretamente na tomada de decisão, na forma de gestão, não só do dinheiro, mas com todos os recursos que nós ganhamos no nosso dia a dia. A gente fala de recurso financeiro, mas tem vários recursos. A nossa própria saúde, que é um recurso espetacular, que nós, às vezes, não tratamos ela da forma que ela deve ser tratada. Então, eu acho que o bate-papo vai ser muito interessante nesse sentido, de mostrar para as pessoas que não é algo que é complicado, que não é algo que eu não posso, porque eu não tenho condição financeira para poder falar sobre reprogramar minha mente de forma financeira para que eu saia de um devedor e me torne um investidor, por exemplo. E aí eu vou quebrar vários paradigmas, vamos colocar, que nós criamos ao longo do nosso viver. Que as pessoas vão colocando, vão falando sobre dinheiro, vão falando sobre prosperidade, vão falando sobre ambição. Que aí nós nos apegamos tanto a essas coisas do que um terceiro fala, que a gente fica paralisado. E isso impede o nosso crescimento. A gente fica travado ao ponto de que a gente fica olhando para o lado, olhando para o vizinho, olhando para o colega de trabalho, que ganha o mesmo salário que eu, que tem as mesmas condições que eu, mas eu não consigo desenvolver a minha vida financeira como ele consegue. E por que isso? Porque ele trata o dinheiro de uma forma diferente do que eu trato o dinheiro. A minha visão de dinheiro dele, a visão de dinheiro dele é totalmente diferente da minha visão de dinheiro. A minha visão de dinheiro é algo assim que não é bom, é algo que não é digno, é algo que pode acarretar problemas para mim. E, pelo contrário, o dinheiro é para resolver problemas, não para causar problemas. Então, dando aí uma introdução sobre do nosso bate-papo hoje. Legal. E o Márcio, ele vem de experiências com o cooperativismo, com o empreendedorismo, né, Márcio? Você veio aí mais de 20 anos de experiência só na área financeira, né? Então, tem muito conteúdo pela frente aí. Eu já vou convidar quem quiser já ir mandando perguntas que vocês vão tendo no decorrer aí da explanação desse tema de hoje, que é tão importante. Eu sempre convido as pessoas
para ter papel e caneta para ir anotando, porque das nossas lives sempre sai muita dica boa. Então, quando você já registra ali, né, algum insight que você teve, você já começa a ir transformando essa informação, materializando em algo para depois você colocar em prática, né? Então, já deixa separado aí. E também vou convidar vocês para disseminar, ajudar a gente a disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Então, clica ali no aviãozinho, chama mais aí, no mínimo, umas 5 pessoas para estar aqui com a gente, porque vale muito a pena. Isso destrava, né? Destrava a sua vida em vários aspectos quando você faz esse processo de reprogramação, né, Márcio? Perfeito, perfeito. É porque as pessoas não entendem, né? Por exemplo, uma das áreas que eu gosto de estudar muito e dedico muito tempo da minha vida é a PNL, a Programação Neurolinguística. Que, na realidade, ela não tinha que ser programação neurolinguística. É uma reprogramação, né? A PNL em si. Mas foi batizado como programação, mas hoje, quando a gente se aprofunda mais no estudo, a gente entende que é o quê? Uma reprogramação. Então, é muito importante nós reprogramarmos a nossa mente, reprogramarmos nossos hábitos de consumo, reprogramarmos em todos os sentidos, não só no financeiro, né, Karina? A gente vê que no processo, na formação pessoal, no desenvolvimento pessoal, a gente entender de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E quando a gente fala sobre reprogramação financeira, é muito importante, é uma coisa incrível, Karina. Nos meus eventos, nas minhas palestras, treinamentos, workshops que eu realizo pelo Brasil afora, quando eu falo assim, qual é o seu sonho? Eu pergunto assim, os sonhos das pessoas. E muitas pessoas não conseguem responder qual é o sonho dela. As pessoas não sabem aonde elas querem chegar, o que elas querem atingir, o que elas querem ter, possuir na sua vida. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala assim, o porquê, né? Eu gosto muito de falar o porquê, né? Eu estou devorando esse livro aqui, né? Começa pelo porquê. Né? O porquê das coisas. Simon. Esse livro é incrível. Então, assim, eu falo... E realmente, se eu não sei, né, a frase épica da Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, quando a gente fala assim, nós temos que mudar a nossa mentalidade financeira, a gente tem que entender a questão do poder da abundância, de você querer buscar a abundância, ser um ser abundante, não só na questão financeira, mas em todos os aspectos. Então, e uma coisa leva a outra, Karina. Não é uma coisa assim que fica manca. Eu vou só para o lado financeiro, vou abandonar minha família, vou abandonar minha profissão, que eu tô focado agora em ganhar dinheiro a qualquer preço. Não é isso. É um conjunto de coisas que leva você a ter a prosperidade, a alcançar a prosperidade, que muita gente fala assim, eu quero ser uma pessoa próspera, mas ela não está disposta a dar o primeiro passo para a prosperidade. Então não adianta só querer, você tem que querer e buscar, né? Dar o primeiro passo para alcançar os seus objetivos de vida. Tem muita gente entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é reprogramação. O telefone não para, hein, Karina? Acabou o expediente, mas ainda continua aqui, ó. Então, nós vamos falar sobre reprogramação financeira. O Márcio, ele já iniciou aqui, né, já falou muita coisa boa para nós aqui. Eu vou fixar aqui, só para quem está entrando, saber certinho qual que é o nosso tema. O que eu percebo, Márcio, e daí você me corrige se eu estiver errada, é que muitas vezes a gente acaba não prestando atenção quais são esses padrões que a gente começa a repetir, né, nessa área financeira, por exemplo, na nossa comunicação, o que a gente tem falado sobre essa questão do dinheiro, né? E muitas vezes isso acaba impedindo da gente evoluir, da gente pensar no dinheiro como uma coisa boa, né? Porque os padrões foram iniciados e falados sobre, desde lá na nossa educação primária, falado como o dinheiro não é uma coisa boa, né?
E a gente vem trazendo essa carga e precisa a gente parar para pensar e para falar sobre isso, sobre essas crenças. Ó, o Rômulo mesmo tá compartilhando aqui. Foi a partir do momento que eu comecei a repensar em algumas crenças e mudar atitudes que consegui evoluir. Perfeito. Karina, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro, meus eventos eu começo com uma pergunta. Qual é a coisa mais vingativa do mundo? Pergunto para ti e para quem tá acompanhando. Qual a coisa mais vingativa do mundo? Qual é? A coisa vingativa? mais vingativa do mundo. Meu Deus, me pegou agora. Mais vingativa do mundo. Nos eventos, geralmente, gente, sempre tem um homem... O que vocês acham, gente? Coloca aí, escreve pra gente. O que vocês acham? O que é a coisa mais vingativa do mundo? Ai, meu Deus. Então, eu vou chutar. Diga, então, chute. Deixa eu ver. Eu acho que é... eu vou chutar que são as crenças. É o que eu acredito e daí eu vou... falaram aqui, ó, o Amaral falou que é o tempo. Karina, o Amaral, o tempo também é uma coisa muito vingativa, mas a gente fazer agora a conexão. Tempo é dinheiro. Dinheiro. Né? Então, nas palestras... Então é o dinheiro? Quando eu faço a pergunta, qual a coisa mais vingativa do mundo? Sempre tem um cara lá no fundo que grita, é a mulher, a coisa mais vingativa do mundo. Ai, que... Mas não é. Karina, a coisa mais vingativa do mundo é o dinheiro. Ó, a Marilene disse aqui que é o dinheiro, Da forma que você trata o dinheiro hoje, é a forma que ele vai te tratar lá no futuro. Se todo centavo de real que passa pela tua mão, se você o valoriza, se você dá o devido respeito a ele, lá na frente, quando você precisar dele, na sua aposentadoria, na sua melhor idade, ou no problema de saúde seu ou de um familiar querido, ele vai estar lá para te acolher. Mas se hoje você trata o dinheiro com desprezo, do mesmo jeito que ele vem na tua mão, você passa ele para frente e não dá o devido valor a ele, o respeito que ele merece, lá na frente, quando você precisar dele, ele também vai te dar uma banana, quando você precisar dele. Então, uma das coisas que as pessoas têm que entender, o dinheiro é a coisa mais vingativa do mundo. E aqui não é questão pejorativa, não. É a realidade. Para entendermos o valor do dinheiro que nós temos que dar para o dinheiro. E por que nós não valorizamos o dinheiro? Mas, Márcio, tá bom, agora eu estou com 40 anos, você vem falar para mim que agora que eu tenho que entender. Cara, mas tem tempo ainda. É tempo de você entender a importância do dinheiro, do fluxo financeiro, do que isso pode trazer no seu futuro e no futuro da sua família. E o porquê que isso acontece, Karina? Aí a gente volta no início da nossa conversa. De tudo que a gente ouviu na nossa infância, na nossa primeira infância, na nossa construção cognitiva, né, nos primeiros momentos de aprendizado. Que você fala assim, Karina, você lembra a primeira vez que você pegou dinheiro na mão? Você lembra? Não. A minha memória é meio... Eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo. Karina, tanto eu, você, o Rogério, os seus filhos hoje, a primeira coisa que aconteceu quando eles pegaram o dinheiro na mão, se a dona Ramília, né, a mãe do Rogério, deu dinheiro para os seus filhos, deu dinheiro na mão deles. A coisa que ela falou na sequência para eles foi o seguinte, agora guarda o dinheiro e vai lavar a mão, que o dinheiro é sujo. Os seus filhos foram para a escola, na fila do lanche lá, na cantina, pegaram o dinheirinho, deram para a tia da cantina, pegaram o lanche e foram comer no intervalo. A tia da cantina falou assim, antes de comer vai lavar a mão, que o dinheiro é sujo. E aí é o seguinte, a pergunta, quem é que gosta de sujeira? Ninguém. Quem gosta de algo sujo? Se não for do ramo de reciclagem, do ramo de limpeza pública. Ninguém vai gostar. O Rogério já falou assim, correu para comprar paçoca, lá no bar do Armando, deve ser. Não, o que eu fiz com dinheiro eu me lembro, mas como é que foi esse dia? Certeza que eu fui comprar doce também. Mas essa questão, daí a gente vai ouvindo que o dinheiro é sujo. Então, as primeiras memórias
na nossa fase cognitiva, vem sendo colocado que o dinheiro é sujo. Aí, independente da sua religião, se eu sou católico ou se eu sou evangélico, se eu sou evangélico, eu vou para a escola dominical. Se eu sou católico, eu vou para a catequese. E a gente vai ouvindo coisas que estão na Bíblia sobre dinheiro. Por exemplo, é mais fácil um cabelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente vai tendo a noção de que, nossa, ter dinheiro não é bom. Ser próspero não é bom. Então, para que eu entre no céu, tem que ser pobre. Então, nosso cérebro vai fazendo essas leituras, né? Nosso raciocínio lógico vai trazendo essas mentalidades que vão nos amarrando. E ao longo da vida, por mais que você tenha um emprego que é muito bem remunerado, que é muito bem gratificado, as suas comissões, você ganha muito dinheiro, a sua hora de atendimento como coach, ou para a empresa que você presta a assessoria como em gestão de pessoas, por mais que você ganhe muito dinheiro, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. E, às vezes, o que é que está impactando o rumo dos meus recursos financeiros? São as crenças que eu carrego. Porque se o dinheiro, na minha cabeça, o dinheiro é sujo, ou é indigno de eu ter muito dinheiro, de eu ser próspero, eu tento desfazer disso. Eu tento não demonstrar, ou eu tento aparentar, mas não ter. Porque ter me faz mal. Porque no meu subconsciente, ter dinheiro me faz mal. Então, quando a gente fala assim da reprogramação financeira, é muito importante. Karina, você sabe muito bem que há poucos anos, 2 anos atrás, eu trabalhava numa instituição financeira que trata só de um público muito bem abonado financeiramente, que são médicos. Uma instituição financeira da área da saúde. E por que tantos médicos, vamos colocar aí numa média salarial de 30 mil reais por mês, por que esses médicos estão com um problema financeiro? Eles têm problema no Serasa, têm problemas no SPC, limite de cartão totalmente tomado e querem mais. Por quê? Ganham muito, mas não sabem dominar o dinheiro. Ou não sabem dominar o dinheiro, ou não dão o valor devido que o dinheiro tem. E acreditam que a sua profissão é uma máquina de fazer dinheiro. E não é assim que funciona, porque a gente sabe que o Covid mostrou muito isso. A pandemia mostrou muito isso. Imagina um médico que não tem seguro, que pegou Covid e ficou com uma lesão de Covid que tem que ficar 6 meses parado. Então está de março até agora parado. Qual que é a renda que ele está tendo, se ele não está atendendo? Agora a pergunta, ele tinha aluguel com imóvel, não tinha? O que ele tem? Se ele não tiver outra fonte de renda, ele está com um problema seríssimo. Então não é só trazer dinheiro, buscar. É também como eu trato esse dinheiro, o que eu estou fazendo com esse dinheiro. Enfim, é muito importante isso. Nesse primeiro momento, quero deixar claro isso, Karina, para as pessoas. É importante a reprogramação. São essas coisas que nós carregamos desde a nossa primeira infância. Porque nós, enquanto crianças, na nossa construção cognitiva, nós temos o nosso cérebro uma esponja que vai absorvendo, né, como a esponja absorve toda a umidade que tem ao redor dela, o nosso cérebro também vai absorvendo todas as informações, verdadeiras ou falsas, ele absorve. E aí, ao longo dos anos, só vai sendo concretizado aquilo. Então, como a nossa família fala, né, nossos familiares tratavam o dinheiro, vai ficando enraizado no nosso cérebro e no nosso ser. E quando nós chegamos nessa fase laboral, de ganhar dinheiro e tal, isso reflete diretamente no nosso padrão financeiro. De ser consumista ao extremo, de não ser poupador e de ser desequilibrado, principalmente financeiro. Hoje nós temos um volume de brasileiros absurdamente endividados. É algo... Eu nem quero tocar no assunto dos inadimplentes, que tem conta vencida, mas sim os endividados. Não que dívida seja algo ruim. Não é que dívida, crédito é algo ruim. Isso também é uma crença. Crédito é bom. A partir do momento que eu saiba tomar o crédito, que eu tenha domínio sobre a minha vida financeira, que eu sei fazer o cálculo para ver se a parcela cabe no meu bolso ou não. Então, é muito importante isso. E isso reflete diretamente no presente e no futuro. Ó, o Rogério está contribuindo aqui.
a crença de que o rico é mau é uma crença social em países subdesenvolvidos. Aí depois ele coloca que é difícil mudar nosso comportamento e nossas crenças a respeito do dinheiro. Não, eu vejo que é um processo, né? Processo. Porque imagina, você 40 anos ouvindo e seguindo um padrão, né? Aí, de repente, hoje aqui você ouve que precisa ser quebrado esse padrão, que há como reprogramar, que há como ser mais próspero, abundante, né? Mudando essa mentalidade, comportamento e essas crenças, né? Aqui apenas é bom você já ter essa consciência, e isso é o primeiro passo, né, Márcio? E aí depois tem os próximos passos, que é para ir quebrando padrão a padrão, para você conseguir, então, fazer essa reprogramação. Não, perfeito. Ao longo da nossa vida, por exemplo, eu e o Rogério nós somos amigos de infância. Então a gente sabe das limitações que nós tínhamos financeiras, das aspirações que nós tínhamos, dos sonhos que nós tínhamos. O Rogério, parte do meu sonho, o Rogério conseguiu realizar em ser atleta de futebol profissional. Eu tenho orgulho, por ele. Enquanto uns cultivam a inveja, eu tinha orgulho de falar assim, eu tenho um amigo que está jogando na Europa, jogou no meu clube de coração, no Santos Futebol Clube, ele me deu uma camisa lá do Santos, então assim, eu tenho orgulho disso, e eu tinha orgulho do Rogério, como eu tenho orgulho dele hoje, vendo ele como pai, como marido. Então assim, acho que a amizade é isso, né? A gente gostar das pessoas e ter orgulho do que aquela pessoa lá atrás se tornou. E a gente carrega muito a história do que éramos lá atrás, das nossas realidades. E quando a gente fala sobre os padrões que são criados, Karina, é muito importante. Márcio, mas tem padrão. A reprogramação. Mas como que eu reprogramo a minha vida financeira? Simples. A gente tem que entender. Começa pelo porquê. Mas por que o dinheiro é sujo? Né? Esse livro é incrível, assim, eu não estou querendo vender o livro, não. Eu não tenho conta na Amazon Mas esse livro é incrível porque ele mostra realmente o porquê. E eu estou lendo esse livro que é recente, eu estou lendo, Karina. Eu comprei ele, eu estava em Cascavel na segunda-feira e fui na livraria e comprei ele. Porque eu vi alguém recomendando e aí eu vi lá, assim, quais são os mais vendidos? Eu falei assim, tem esse aqui que já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Falei, eu quero ele. Aí eu peguei e comecei, eu já devorei ele, já estou acabando o livro. E realmente ele é totalmente conectado em tudo que eu estudei sobre comportamento humano, sobre comportamento financeiro, que é os porquês. Por que o dinheiro é sujo? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Por que o dinheiro é sujo? O dinheiro é sujo porque passa de mão em mão. Correto? E nessa época de pandemia nós entendemos o quanto é importante higienizar as mãos, porque é acúmulo de bactéria, acúmulo do vírus, que está nas nossas mãos, no nosso corpo em si. Por exemplo, eu tenho que entender que não só o dinheiro é sujo. A maçaneta de uma porta é muito suja. O corrimão de uma escada é muito suja. É muito sujo um corrimão. Agora, sabe o que é sujo? Que nós não abrimos mão e estamos conectados com ele a todo momento? E que antigamente a gente ia no banheiro e levava o livro. Hoje nós vamos no banheiro e levamos o quê? Celular. Então, o dinheiro é sujo. Mas o celular é sujo. A maçaneta é suja. Quanta coisa que é suja que eu convivo com aquilo. Então, tem que aprender. Né? Por quê? E aí, outra coisa. Mas por que a religião trata tão mal o dinheiro sujo? Que o dinheiro é mal, que o dinheiro tal. Mas só que daí, na própria Bíblia, tem passagens bíblicas que mostram que você tem que ter talentos para tratar com o dinheiro. Então tem a passagem lá do senhor que pegou os empregados e deu talentos, distribuiu talentos, né, que era a moeda daquela época, para os seus empregados, e pediu para ele multiplicar. Um foi e multiplicou. O outro viu que o outro fez e multiplicou. Mas o preguiçoso fez o quê? Ele enterrou os talentos. Aí depois, quando o mestre voltou, o que multiplicou foi lá e falou assim, toma as 3 moedas de talento e toma o dobro. Dobrou os talentos daquele servo. O outro que copiou o que ele fez,
também ganhou o dobro. E aquele que foi o preguiçoso que enterrou, o senhorio tomou os talentos dele e distribuiu para aqueles outros que multiplicaram os talentos. Então, olha só, na própria Bíblia, de onde as pessoas tiram uma crença, é de onde a gente pode quebrar a mesma crença. Que nós temos que ter o talento de tratar com o dinheiro. Hoje a gente olha muitas pessoas indo para a bolsa, investir na bolsa. Que bom! As pessoas estão tendo talento de, às vezes, pegar um relatório econômico, estudar, escolher uma empresa que ela quer se tornar sócio e comprar aquele papel. Isso é uma crença que precisa ser quebrada no Brasil. Então, vamos falar sobre... Sim. O Brasil tinha taxas de juros altíssimas. Então, eu deixava o dinheiro no banco e ganhava dinheiro. Mas hoje não. Hoje eu tenho que pegar, né, os meus talentos e multiplicá-los. Então, é importante. O Rogério colocou, o terceiro colocou na poupança. Márcio? Aqui, ó, o Rômulo está aqui contribuindo também, né? Realmente é uma cultura que precisa começar a mudar. Acredito que atualmente já está melhorando e as pessoas estão se tornando, né, mais conscientes. E a Chalissa colocou, como faço para reprogramar minha mente e fazer o dinheiro trabalhar para mim? Acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Perfeito. Perfeito. Quantas lives nós temos ainda? Vamos responder já ela ou não? Eu acho que mais um... nós temos mais meia hora ainda. Olha, essa questão é muito interessante. Uma das primeiras coisas que eu quero deixar claro, o rico não é o que ganha mais. Rico é quem poupa mais. O Rogério, ele sabe, dentro da trajetória do mundo do esporte, não é sinônimo de quem é atleta profissional que se torna rico, que fica rico. Hoje nós temos esse time de Master. O time de Master do Corinthians, Seleção Brasileira de Master, o Master do Flamengo, o Master do Santos. Você acredita que é por prazer que aqueles caras que estão aposentados hoje estão jogando ou por necessidade? O que você acha, Karina? Os Masters? A maioria dos Masters ainda ficam viajando, final de semana, longe da família. É por prazer? É por prazer. Ou por necessidade? É por prazer. E o contrário também... O contrário também é diferente, Márcio. Nós temos amigos que a gente conhece, assim, que ganhou muito dinheiro, sabe? Que ganhava, assim, horrores de dinheiro, rios de dinheiro e nunca teve nenhum lugar onde morar e acabou indo trabalhar como funcionário depois que se aposentou, que parou a carreira, né, de jogador, porque... Na época também não tinha essa inteligência, né? Não tinha o conhecimento do que fazer com dinheiro, a maturidade, né? De saber aonde investir, o que fazer com ele. E hoje também já não tem mais o que fazer, né? Assim, digamos, porque está trabalhando e tendo ali o saláriozinho. Karina, então é bem interessante essa questão que eu coloco dos atletas aposentados profissionais, principalmente de futebol, é que a grande maioria, essas turnês que eles falam, jogar em time, infelizmente, estão quebrados. É necessidade. Já colocou aqui. Então, o que acontece, Karina? Um ou outro, que, por exemplo, aqueles que estão na mídia, então, para ajudar esses colegas, né, de história, de trajetória, eles montam esse time de master e levam eles para jogar. Na grande maioria, todos estão com dificuldade financeira. Na grande maioria, a gente sabe também que um atleta profissional ganhar muito dinheiro é difícil. Mas na grande maioria, os que chegam num clube profissional, que ficam aí 2, 3 temporadas, aquele recurso que ele ganhou, se fosse bem administrado e bem aplicado, poderia fazer a diferença dele por essa vida dele. Mas da mesma forma que vem, às vezes, para eles, né? Porque futebol, é o meu dom, para eles é fácil. E aí, da mesma forma que ele ganha fácil, ele acha que aquilo é eterno, esquece que pode ter uma lesão, que pode ter um problema na carreira e paralisar a sua profissão e para de ganhar dinheiro. E às vezes vem, por exemplo, comprei um carro que custa
Ah, 300 mil reais. Só de PVA por ano é 4 mil. E aí, eu tenho 4 mil reais para pagar desse automóvel? Ah, não tem. Aí parcelei um apartamento na praia. Parou de ganhar dinheiro, a parcela está vencendo todos os meses. E aí começa a ruína financeira. Uhum. Então, quando eu falo o seguinte, ó, o segredo não é ganhar muito dinheiro. O segredo da riqueza. Fala, Márcio, me resume o que é riqueza. Para mim, o que é riqueza, o rico, não é o que ganha mais. Rico é quem poupa mais. Isso é ser rico. E aí tem várias técnicas para nós entendermos como a gente começa a se pagar. Como a gente começa a, antes de pagar os outros, nós nos pagamos primeiro. Uma das técnicas que, já entrando na pergunta, que é o seguinte, de reprogramar Na pergunta mente. De 1 milhão, como reprogramar, então, e fazer o dinheiro trabalhar para a gente? Eu gosto de usar muito, ó, esse livro aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui é o primeiro que todo mundo que quer mudar o mindset financeiro, que quer mudar, né, os parâmetros de consumo, para entender um pouquinho como que funciona o investimento, esse livro deve ter. Eu gosto tanto dele, Karina, que eu comprei um que é só as partes principais dele. As práticas para a prosperidade do homem mais rico da Babilônia. Através desse livro aqui, eu criei um imposto. O imposto que é o ISMS. Já ouviu falar sobre esse imposto? ISMS? É. Não conheço esse imposto. O que é esse imposto? Esse imposto é o imposto sobre meu suor. De tudo que eu faço, Karina, de tudo que eu faço, eu me pago primeiro. Vou dar um exemplo, Karina. Abriu agora os treinamentos e tal. Vocês fecharam uma turma, um evento de 300 pessoas. A sua parte do evento foi 10 mil reais. A sua comissão, a sua participação, o seu cachê. Desses 10 mil reais, antes de você pagar qualquer coisa, você tira o percentual que você acha que é devido a você e se pague. Então, aí começa um ciclo próspero, de prosperidade. A partir do momento que eu começo a me pagar. De tudo que eu faço. Ah, Márcio, mas eu sou autônomo. Tá bom. De cada venda que você faz, de cada comissão que você recebe, pague-se primeiro. Tire parte disso para você. Começa a se pagar. E depois você paga os outros. Isso começa a mudar o nosso mindset. A partir do momento que eu começo a me pagar. Vou dar um exemplo. Eu criei uma conta só para isso. Né? Do que eu ganho, já de forma automática, já mando. E com o Pix agora fica mais fácil ainda. Eu vou cadastrar o Pix da minha conta para outra conta minha para me pagar. Karina, já vai fazer essa separação. Não, mas assim, cara, eu fiquei assustado do volume que já tinha, né? E o que já estava aplicado dessa questão de tudo que eu ganho, eu me pago primeiro. E aí a questão, Karina, me organizei financeiramente. Organizei ao ponto de viagem, uma estabilidade financeira, todas as despesas parece que foram se encaixando a partir do momento que eu comecei a me pagar primeiro. Porque a partir do momento que eu tento... mas não sobra dinheiro. Realmente, se você for esperar sobrar, você nunca vai começar a guardar. Porque nunca vai sobrar. Sempre você terá alguma dívida. Sempre você terá algo para estar comprando, parcelando no cartão. Isso vai impedir que você tenha um superávit, né? Que você tenha aquele excedente para você aplicar. Por isso que é importante você se pagar primeiro. E a partir daí você começa a olhar para a sua conta corrente, olhar para a sua aplicação programada, e a partir daí você começa a olhar assim, as oportunidades que aquilo deu para você. Aí, de comprar um terreno, um loteamento novo, a oportunidade de comprar ações na bolsa, de investir num papel no mercado financeiro, de investir em renda fixa, enfim, vai te abrindo as oportunidades. Mas a partir do momento que eu começo, né, que eu tenho essa essência de tudo que eu ganho,
primeiro eu tenho que me pagar para depois pagar os outros. Aí começa. E por isso que é importante nós termos o quê? A automatização desse movimento. Então, Márcio, mas como você automatizar? Você tem conta no banco? Então pede para o seu gerente, numa cooperativa de crédito, vai na cooperativa e pede, ó, eu quero uma aplicação programada. Mas como assim? Eu quero que todo dia 10, cai seu salário dia 10? Todo dia 10 eu quero que saia, calcula, 10%. Ah, Márcio, mas eu estou endividado. Tá, começa com 5%. 5% de tudo que eu ganho, de forma automática, eu quero mandar para essa aplicação. Para essa conta, uma poupança que seja. Mas você tem que começar. Começa a mandar esse recurso de forma automatizada. E vai. É assim que começa. Depois, Márcio, 5%. Olha, eu equilibrei a minha vida. Eu consigo guardar 10. Beleza, então vai 10. Quando vê, você está guardando 30% de tudo que você ganha. Por quê? Você começa a entender como é importante você guardar dinheiro. E quando você compreende isso, e quando você aceita a importância de ter uma reserva de emergência, uma reserva financeira, você começa a cortar os gastos supérfluos. Você passa a ser mais criterioso como você gasta o dinheiro. Então, coisas que fazia parte do seu cotidiano, por exemplo, uma mulher que vai 3 vezes por semana fazer a unha, é muito, né? Acho que 2 vezes por semana fazer a unha, ela não vai mais 2 vezes por semana fazer a unha, ela vai uma. Ela, às vezes, passa um thinner não, como fala? Acetona, tira o esmalte, passa uma base lá e no final de semana ela vai lá fazer. Mas antigamente todo mundo... mas só que antigamente na cabeça dela, não. Ah, quero ir no salão, tá? Ela ia 2 vezes por semana no salão. Aí deixava lá, eu não sei, não faço ideia quanto que é fazer uma unha. Mas ela deixava X reais por mês no salão. Aí você pega 2 vezes por semana, vezes 4 semanas, ela ia, então, praticamente aí 8, 16 vezes no salão. Será que tinha necessidade de tudo isso? Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar a minha cabeça, reprogramar a minha mente, eu começo a entender e compreender a importância do dinheiro. E esse fluxo financeiro começa a ser mais, como vou dizer para você, fluido, começa a fluir, né? O fluxo fica mais fácil, eu começo a entender. E aí parece que oportunidades que eu nunca tinha enxergado na minha vida, eu começo a entender. Sabe aquela coisa assim, deu um start, né? Deu um insight hoje, a gente fala muito do insight. E às vezes era coisas do meu cotidiano que estavam na minha frente e eu não consegui ver. Mas a partir do momento que eu tenho essa percepção de prosperidade, eu começo a ter uma sensibilidade maior para pequenas coisas que estão na minha frente e eu não percebo. E essas pequenas coisas, elas são de forma extraordinárias, pequenas ações que impactam diretamente na minha prosperidade financeira. Ô, Márcio, então, só para esclarecer, quando você diz assim, de separar esse dinheiro para se pagar, não quer dizer que você vai separar esse dinheiro, né, essa porcentagem aí para se pagar, e vai sair e vai torrar o dinheiro todo que você separou, disse assim, não, estou me pagando e vou torrar o dinheiro, né? Porque às vezes, quando a gente ouve assim, até a mente da gente quer ir para esse lado, né? Eu estou me pagando, então eu vou pegar e vou gastar esse dinheiro com alguma coisa para mim, no caso. Mas esse se pagar é separar esse dinheiro para fazer um investimento. Para aí sim, depois de um tempo, o dinheiro começar a trabalhar para você. É isso, né? Perfeito. Então, quando a gente fala sobre a questão de se pagar, por que fala com 10%? Porque é um valor que a gente pode usar como exemplo o dízimo. De quem é evangélico, de quem é católico. Quem é dizimista, que né, todos os meses ele devolve para Deus em forma de agradecimento aquilo que Deus concedeu para ele, nos 10%, que são as premissas, ele não espera sobrar. Ele já tira a primeira parte, que são as premissas, e devolve para Deus em forma de agradecimento. Na vida financeira, a mesma coisa. Eu não posso esperar sobrar. E esses 10%, eu estou dando exemplo com 10%, mas que começa com 5%. Começa com 5 e vai aumentando gradativamente. E o que acontece? Aí é uma pergunta que é incrível. É muito inteligente essa pergunta. Por quê? As pessoas
não é só guardar dinheiro, a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida também. Então, quando a gente fala assim, ó, tem a técnica lá dos potes, que você pega 50% do pote é para as necessidades básicas, as contas de casa, filhos e tudo. 20% você pode pegar e colocar essas contas básicas, esses 20%, com lazer, com estudo, com aperfeiçoação, aperfeiçoamento profissional, alguma coisa nesse sentido. E 10% é para você fazer o que você quer. Um exemplo. Porque a vida é muito chata se a gente só viver ela e guardar dinheiro. Então, nós temos que ter o quê? O equilíbrio de pensar, não ser negligente com o futuro, porque é muito caro o preço que se paga para as pessoas que são negligentes com o futuro, que só pensam só no presente. Mas também, eu ficar olhando só para o futuro e não viver a minha vida, também tem um preço muito grave. Então, aquela coisa que a gente fala muito, né, sobre a questão comportamental. O que é? A gente daí traz, né, para as doenças psíquicas. O que é a depressão? A depressão é você viver no passado. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você viver no futuro. Então, tudo que é excesso é prejudicial. Então, começa a guardar dinheiro para algo, e vai criando aquela ansiedade, e às vezes o dinheiro não cresce na velocidade que eu quero, e aí aparece um cara que oferta, se você emprestar o dinheiro para mim, eu pago 5% por mês para você. Aí a ganância, né, que daí não é ambição, a ganância, né, de, o cara vai pagar 5% para mim e no banco estou ganhando 1%. Aí você pega, empresta o dinheiro pro cara, aí o cara vai embora. Aí você perde tudo. Então, é muito importante isso. É importante você guardar dinheiro, sim, para o seu futuro, para você ter uma melhor idade digna. Mas também é muito importante, Karina, aí ter também um presente digno também. Porque o que nós vivemos hoje é o hoje. Então, é muito importante a gente ter um padrão de vida adequado, né, ao meu ganho financeiro, para que eu possa também usufruir as coisas boas do presente. E aí aquela questão do mesquinho, do ganancioso que guarda, e aí vem aquela velha frase, caixão não tem gaveta. Não fica para quem? Não fica para ninguém o dinheiro. Guardou, viveu, trabalhou e morreu e não aproveitou as coisas boas da vida. Então o segredo, a gente fala assim, mas o que é próspero? O que é ser a pessoa próspera financeiramente? É ter, né, essa questão de aproveitar muito bem o presente e olhar com carinho para o seu futuro. A prosperidade é isso. Não adianta você querer ser próspero lá no futuro, só que também o futuro, às vezes, não chegar. E aí? O que você vai levar dessa vida? E o que a gente leva, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, né? Algo assim, né? Essa frase. A Marilene está pondo aqui, quando morre a gente não leva nada mesmo. Então, por isso que é importante o equilíbrio. É o equilíbrio financeiro. Aproveitar, sim, as coisas boas da vida hoje, mas não ser negligente com o futuro. Não ser negligente. E sim, é possível você viver bem hoje e viver e construir um futuro digno. Eu falo muito de dignidade na aposentadoria. Porque é o seguinte, Karina, se eu fazer uma pergunta, que é uma crença, que a gente tem que quebrar, ou um mindset que nós temos que carregar na nossa vida para ter prosperidade. Qual que era a pergunta que você mais... Não me pergunta de futebol. Se você for me perguntar negócio de time aí, eu não vou saber. Não, mas é o seguinte, ó. Qual que era uma pergunta quando você era criança que as pessoas adultas faziam para você? Quando eu era criança? O que eu queria ser quando crescer? Perfeito. Uma pergunta que hoje eu utilizo muito nas palestras, nos eventos que eu realizo é o seguinte: o que você vai ser quando se aposentar? O que você vai ser? Por isso que é muito importante essa questão de olhar com carinho para o seu futuro. E tem gente que fala que está esperando se aposentar para dizer assim, agora eu vou viver quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e está esperando só chegar à aposentadoria para fazer isso. Mas não está guardando dinheiro.
Vamos lá, então, Karina. Uma coisa que é muito importante. A gente sabe da importância de a gente utilizar, sair um pouco. Por exemplo, você fala assim, ó, qual que é a sua meta financeira? Aí você fala, Márcio, pelo amor de Deus, na minha profissão eu já tenho meta. Toda a minha vida é meta. Eu tenho meta de perder 4 quilos. Eu tenho meta de parar de comer doce. Eu tenho meta disso, meta daquilo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar, às vezes, as palavras. Só o jogo de palavras tem um impacto importante nas decisões diárias, né? Nas nossas decisões de consumo. Então, às vezes, eu não gosto de tratar assim, meta financeira. Qual que é o seu sonho? Os sonhos mudam nas pessoas. Quando você tem um sonho que realmente você almeja aquilo, você muda os seus hábitos. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, cultive os seus sonhos. Então, tenha sempre um sonho de curto, médio e longo prazo. Por quê? A partir do momento que você cultiva um sonho de curto, médio e longo prazo, no de curto prazo, você vai estar poupando, economizando, mas vai estar utilizando parte dessa economia, né, desse sacrifício, vamos colocar assim no bom sentido, no curto prazo. Então, você está guardando, mas só que está utilizando. No médio prazo, a gente fala de 2 a 5 anos, às vezes é um sonho que tem um valor mais significativo. Trocar de carro, uma viagem, vou para o Nordeste, vou para a Argentina, enfim. Mas você se programou de 3 a 5 anos para fazer aquela viagem. E no longo prazo, que a gente fala acima de 10 anos, é a independência financeira. Tão falada, e a gente fala tanto desse tempo, de alcançar a independência financeira, que é chegar na melhor idade, né, na sua fase de aposentadoria, e não depender de ninguém, nem mesmo de filho. Porque hoje a gente se depara com tantos idosos que são largados num asilo ou numa casa de repouso lá, e os filhos mal vão visitar os seus pais. Aí trabalhou a vida inteira para quê? O filho ficou com dinheiro e colocou ele no asilo, e o que ele mais quer, né, o que ele mais deseja, às vezes, era ter a presença do filho, a presença dos netos, enfim. E aí, se ele tivesse programado, sem depender de filho, sem nada, ele podia dar uma banana para o seu filho e falar assim, tá bom, então, estou indo embora, fique então com a sua família, que eu vou viver o meu resto de vida da forma que eu quero. Então, isso que é importante, Karina. E assim, Karina, é uma coisa que dói muito, porque eu convido quem está nos assistindo a fazer essa experiência de visitar uma casa-abrigo aí de idosos e ver. Que às vezes imagina assim, mas quem está lá numa casa-abrigo, por exemplo, de uma associação religiosa, é alguém sem poderes aquisitivos. Pelo contrário, às vezes é um cara que tinha muito dinheiro, que passou a herança para os filhos em vida, e os filhos viraram as costas para ele e colocaram ele numa casa-abrigo, ou a comunidade pegou aquele idoso que está abandonado lá e levou para uma casa-abrigo. E olha só como que é a hipocrisia, né? Trabalhou a vida inteira, criou recursos, criou riqueza para a família, e os filhos fizeram isso com ele. Por isso que é importante, então. E aí, Karina, de visitar essas casas-abrigo, a gente escuta muitas histórias. Tem uma senhora, né? Eu tenho o prazer de sempre estar visitando ela, e ela é muito brincalhona, e ela... Brincalhona não, assim, divertida, sabe? Aquelas senhoras divertidas. E ela fala assim, olha, eu fiquei... Depois que meus filhos casaram, eu fiquei 20 anos sozinha e contratei um cuidador. Ela fala, contratei um cuidador. Mas ela fala assim, mas pensa o cuidador que eu contratei. Tipo assim, ela teve dinheiro, ela brinca, né? Ela fala assim, eu contratei um cuidador que cuidou de mim muito bem durante tantos anos. Mas hoje estou aqui. Mas assim, é bem legal a gente entender isso. Da importância de você ter dinheiro na melhor idade para fazer o que você quiser. Realmente, às vezes, chegar num ponto e falar assim, cara, vivi, né, combati o bom combate e hoje eu posso aproveitar minha vida da forma que eu mereço. Viajar, conhecer o mundo, né? Enfim, mas é tudo isso. É o que eu fizer hoje, é o que eu realizo hoje, é o que eu vou colher lá na frente. Então, as minhas atitudes hoje, as sementes que eu estou semeando pela vida, serão os frutos que vou colher lá na frente. Certo. A Marilene tá aqui complementando, né? Muitas vezes, nem quando a pessoa se aposenta,
ela acho que dá para fazer isso, né? Para viajar, para curtir a vida. Tem pessoas que não conseguem parar. Ela colocou que ela tem 2 exemplos lá, né? Aí o Rogério colocou aqui que principalmente de filho. Eu também faço isso. Eu visito pelo menos uma vez por semana. Peraí, que sumiu aqui. E adoro ir lá conversar com eles. Amo as histórias que eles contam. A Marilene dizendo assim, com certeza. A Marilene está aí. Marilene, eu garanto para você, você aprende mais do que uma MBA na FGV. Você aprende o conteúdo que você colhe. Olha, muito do que eu trago hoje sobre a questão de dinheiro, sabe, Karina? Nessas conversas com pessoas mais experientes. Pessoas que tinham muito dinheiro mesmo e perderam tudo. As histórias de pessoas que começaram de baixo e atingiram patamares que elas nunca imaginaram, construir impérios. E tudo isso, nessas conversas, a gente consegue absorver muita coisa. Realmente é uma escola essas visitas. É um nível de aprendizado fora do comum. Legal, bacana. A gente já tem poucos minutos agora, Márcio. E daí eu queria que você fizesse assim um resumão, então, dessa reprogramação financeira aí que a gente precisa fazer para evoluir, para prosperar, né, para ser mais abundante. Então, uma das coisas que eu me lembro que você falou lá no início e que você repetiu agora no final de novo, foi a questão dos sonhos, né? Para a gente ter muito claro e definido quais são os nossos sonhos. Que isso vai ajudar com que a gente tenha um porquê forte, né? E vá atrás desses sonhos e aí sim comece a fazer essa reprogramação. Aí uma outra coisa também que eu anotei aqui, que você falou, foi essa questão de ter o hábito de separar esse seu pagamento, o seu imposto, né? O MS. Imposto sobre o meu suor. Isso, sobre o meu suor. Então a gente separa esse valor. Aí, Rogério, e quando separa esse valor, a gente investe. E aí, sabendo que você é um investidor, que você vem dessa área financeira, o Rogério deixa a pergunta dele aqui já para a gente ir fechando. Qual ação vai subir na semana? Ô, Márcio, mas antes de você responder essa dele aí, só fala ajudando a quem está separando só um pouquinho, ou 5%, ou 10% aí, qual o investimento que daria para fazer essa programação para que as pessoas já comecem assim, a criar esse hábito de separar esse valor? Olha, Karine, nesse momento, o que eu indico sempre é o seguinte: não importa o pote onde você vai colocar nesse momento. O mais importante é você começar a separar. Por exemplo, um produto que todo mundo critica demais, que é a caderneta de poupança. Que não rende nada, que não rende nada. Mas quando você faz a conta no curto prazo, que é antes de 6 meses, a caderneta de poupança, por não ter imposto de renda, ela rende mais do que a grande maioria dos produtos de renda fixa. Então, para começar? Então começa na caderneta de poupança. E depois, quando você tiver um volume maior, até porque acessar produtos que são mais rentáveis, às vezes precisa de um ticket maior, um valor maior para você ter entrada nesses produtos. Então, mas comece com a caderneta de poupança, ou comece com RDC de cooperativas de crédito, que remuneram bem mais do que CDBs de banco. Então, são 2 produtos que eu recomendo. RDC de cooperativa e a poupança, nesse início. E depois, analisando o seu perfil de investidor também, porque nem todo mundo vai para ações, porque não tem estômago, não tem espírito para volatilidade do mercado. Então, isso que é claro, para as pessoas entenderem. Agora, vamos entrar naquela questão. Márcio, vamos fazer o fechamento. Karina, o fechamento é o seguinte da reprogramação. Eu acredito que é os sonhos. Você entender. E se você não tem sonho, que você, ou não alimenta um sonho teu particular, que você alimente o sonho de uma pessoa que você ama. Do seu filho, dos seus pais, do irmão.
Porque são os sonhos que nos modificam. São os sonhos. E aí, quando a gente fala de sonho, olha, eu tenho sonho de ir para a Disney, eu tenho sonho de ir para o Nordeste, eu tenho sonho de trocar de casa, de ter uma casa própria. Uma coisa que nós temos que lembrar sempre, que todo sonho tem um preço. Tem um preço. E tudo que tem preço precisa de dinheiro. E por isso que eu falo que o dinheiro é importante na nossa vida. Para que nós possamos realizar os nossos sonhos. E a alegria de realizar um sonho é maravilhosa. É algo incrível. Mas a alegria de você realizar o sonho de uma pessoa que você ama, isso não tem preço. Então, acho que a reprogramação ela começa aí. A gente entender que tudo tem um preço. E tudo que nós queremos realizar na nossa vida precisa de dinheiro. O dinheiro não é o fim. O dinheiro é um meio. A partir do momento que eu entendo que o dinheiro é um meio para que eu adquira os meus sonhos, para que eu realize os sonhos das pessoas que eu amo, eu começo a mudar o meu mindset, ou seja, as minhas crenças financeiras, e aí eu começo a prosperar financeiramente. E parece que o universo começa a conspirar a favor de você. A partir do momento que eu começo a entender isso e domino essa questão. Ai, que bom. Estamos nos últimos minutinhos, Márcio. Queria aí prolongar e ficar mais aqui conversando contigo e recebendo seus ensinamentos. Mas eu já queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, né, que participou da live, que mandou os comentários, que contribuiu. Ao Márcio, nosso convidado especial nessa noite, né, que veio falar assim, de coração aberto para nós aqui da reprogramação financeira, de forma simples e fácil, para que todo mundo entenda isso. Eu admiro muito, que tem gente que é da área financeira e gosta de ficar complicando para que ninguém entenda, né? E o Márcio vem aqui, assim, com essa generosidade, falar disso pra gente. Tem o contato do Márcio em todas as nossas postagens, a gente colocou lá. Segue ele no Instagram, ele sempre está postando coisas, né, relacionadas com a reprogramação financeira, com o mundo aí, business também, né Márcio? Perfeito. E muito obrigada, tá? Karina, eu que agradeço e sempre que vocês precisarem aí, é só dar... Márcio, vamos? Tô junto, só conciliar a questão de agenda e será sempre um prazer, porque eu acho que é um dever do ser humano, eu enquanto ser humano, eu tenho isso de compartilhar. Eu acho que acredito que a partir do momento que nós compartilhamos o nosso conhecimento, é aquela questão, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E quando mais eu aprendo, mais conhecimento eu tenho e mais eu quero ensinar, e é um ciclo virtuoso. Então, por isso que eu sempre estou disposto a estar colaborando. Então, eu deixo o convite para quem participou aí. Você vai salvar a live? Vou salvar. Você vai salvar no IGTV ou vai salvando no computador, no PC? Você vai baixar ela? Não, eu salvo no PC. Aí depois você manda para mim, fazendo favor. Que eu gosto de ter esse material que é muito rico, né, compartilhando essas informações. E eu deixo o convite para todo mundo, assim, ó, dê a oportunidade de se pagar. Se pague. Que daí você vai entender. Karina, a mesma coisa para você, em todos os seus segmentos. Comece a se pagar primeiro. De tudo que você faz, comece a pagar. Quando você menos espera, você fala assim, estou com tudo isso já. E isso é um sentimento que, olha, não tem como... Quando você olha e fala assim, eu já tenho tudo isso. Que bom. E às vezes quando você pega, não, deixa para lá. Quando vê, transforma tudo em conta e tudo em dívida. E você não vai para onde seu dinheiro... Você não vê para onde seu dinheiro está indo. Então, pague-se primeiro. Que é uma lição fantástica desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, tem várias dicas aí. Gente, muito obrigada, tá? Márcio, pessoal, sigam lá o Márcio. Muita prosperidade para todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Os ensinamentos já estão aí, então. Basta a gente seguir e começar aí a fazer essa reprogramação. E o Márcio também tem atendimento individual, né, Márcio? Tenho também. Eu realizo esse trabalho de coach financeiro, né? Na consultoria empresarial também. Então, as pessoas que querem construir.
E a pergunta do Rogério, né? Aquele perguntou, Márcio, no que eu invisto e tal? Rogério, eu estou apostando demais na proteína animal. Proteína animal tá... É câmbio, é questão de mundo, querendo retomada econômica, o pessoal estava em quarentena, vai querer comer, e carne, eu acredito assim que para os próximos dias aí, eu acho que a proteína animal, todas as empresas, né, que processam carne, a gente tem que olhar com carinho para elas. Faz ele pagar a consultoria para você, Márcio. Não, Gente. O Rogério é só ele mandar uma mensagem, é com o maior prazer. Amigo, a gente carrega aqui. Ah, vai aí. Amanhã cedo ele tá aí batendo na sua porta. Gente, Um mês atrás ele bateu aqui. Um mês atrás aí. Já, né? Eu sabia, ele tá aí. Aí, ó. Ei, só para lembrar o pessoal, dia 7 de novembro a gente vai ter uma masterclass para a gente começar já a planejar o ano de 2021 e não ficar para trás. Então já vamos sair na frente. Então fica ligadinho aqui na Start Fest que a gente vai montar uma masterclass bem bacana. Vai ser um sábado a manhã toda e a gente vai já começar a sair na frente de muita gente aí já fazendo planejamento, tá bom? E vai ser gratuita. Lembrando de planejamento financeiro, tem que lembrar, começo do ano, IPTU, IPVA, material escolar, enfim, planejamento financeiro é importantíssimo no começo do ano, porque a partir do momento, conforme você começa o seu ano, é como você vai terminar. Se você começar o ano endividado, você vai terminar endividado. Então, lembra, você vai ter 13º, às vezes férias, guarda parte desse recurso aí para pagar IPTU, IPVA, enfim. Já separa aí para começar o ano já, bacana, sem dívidas, né, Márcio? Perfeito. Isso aí, Karine. Então tá bom. Muito obrigada, tá, gente? Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau.